Então, vamos gravar essa aula e fala sobre o corpo humano e como a gente cuida dele, né? O presente que Deus nos deu. Quem pode abrir aí a câmera para eu dar um oizinho, ver como é que vocês estão? Lavínia, Rai, Estevão, Anitta. É a Anitta que está com o telefone da Dani, né, Anitta? Já entrei Sim, Hum. Tudo bem, Estevão? tudo. Ai, muito bem-vindos. Olha, ficou algumas pessoas ainda sem contar para a gente como ficou a redação, né? Então, vou dar a oportunidade agora. É, Anitta e Rai, vocês fizeram a redação? qual? A redação que fala dos golfinhos. Pega lá Sim. rapidinho para a gente ouvir a sua redação, tá bom? Anitta, você tem ela aí? Se quiser, você pode começar a ler. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Ah, então tá bom, Anitta. Sim. Ótimo, apareceu, Anitta. Lê pra gente, Anitta, como que ficou a sua redação? Peraí. Tá bom. Deixa a Rai ler primeiro. Ai, você pode ler então? Ela deve estar se preparando lá, não tem problema. Ao observar os golfinhos, os pesquisadores notaram algo muito interessante, uma comunicação própria. Chamaram isso de nome assovio. Quando um golfinho fazia um som, os outros respondiam. Os pesquisadores gravaram o som dos golfinhos e emitiram no mar e receberam resposta. Mas quando criaram o som o, e o emitiram, não tiveram resposta. É incrível ver as semelhanças entre as criaturas de um mesmo Deus e a necessidade de viver em comunidade, se comunicando na mesma linguagem. Muito bem, Rai, ficou linda a sua redação. Gostei, viu? Da conclusão, então, fantástica, tia. Tá te dando agora parabéns pela sua redação, ficou linda, viu? Muito bem. Anitta, você já está preparada aí para ler para gente? Eu fiz, só que eu não sei onde tá o papel onde eu fiz. Ai, tá bom. Vai procurando aí que até o final da aula, se você encontrar, aí você lê. Senão a gente deixa ainda para a última oportunidade dessa, desse módulo, né? Na aula que vem, aí você lê, se não encontrar agora, tá bom? A Lavínia e o Estevão já leram, né? Confirma. Eu não. A Lavínia não? Ah, Lavínia, então agora é você. Pode ler para a gente, você conseguiu fazer? O texto fala sobre que os golfinhos chamam uns aos outros pronomes usando assovios característicos para se comunicar.
e se manterem unidos em um mesmo grupo. Estes animais vivem em um ambiente onde precisam de um sistema de comunicação muito eficiente para manter contato. As pesquisas científicas nos ajudam a entender as maravilhosas obras da criação de Deus. Muito bem, Lavínia. Ótimo. Só para eu ter noção, quantas linhas você escreveu? Deixa eu ver. 10. Lavínia, foi a primeira vez que você fez uma redação ou você já tinha feito? Primeira vez. Parabéns, viu? Ficou muito lindo. E que vocês possam criar gosto por fazer redação. A redação, gente, ela é uma forma da gente mostrar o que que a gente entendeu com o conteúdo, né? Com a informação que você recebeu. Então, a gente acaba aprendendo quando a gente faz redação também. A gente coloca assim ó, os neurônios para trabalhar, porque fazer redação nem sempre é fácil, né? Porque você tem que pensar, o que que eu entendi disso? O que que isso significa? Mas esse trabalhinho da mente faz muito bem, tá bom? E a gente vai aprendendo a fazer redação, quanto mais redação a gente faz. Parabéns para todos que fizeram. A Karen está chegando, a Karen. E o Kevin, vocês, Karen e Kevin, vocês fizeram a redação? Já leram aqui pra gente? Eu acho que a gente já leu. Eu cheguei a problema que foi agora. Só que eu já tinha lido, eu acho. Que eu lembro de eu ler. Aham, Já, né? Eu lembro li. mesmo. E Kevin, Eu ainda não li, não, mas eu e fiz sim. você fez, Kevin? Lê pra gente sua redação. Tá. Os golfinhos possuem um vasto campo auditivo, usando ecolocalização para comunicação e navegação. Ellen White diz que a ciência nos revela Deus na criação, como vemos nos estudos desses animais, que mostram sua complexa beleza e adaptação, refletindo a sabedoria divina. Uau, muito bom. Ficou muito bom, Kevin. Gostei, hein? Parabéns. Obrigado. Muito bom. Legal. Agora, então, faltou só a Anitta. Anitta, você já encontrou? Eu vi que você abriu aí o vídeo. Sim. Então, agora você pode ler pra gente, Anitta. Tá bom. Peraí. Será que ela caiu? Ah, não. Quando você estiver pronta, Anitta, aí você fala, tá bom? Vou então começar a falar um pouquinho sobre o que a gente vai aprender hoje, ok? Não sei se alguém aqui conseguiu fazer o microscópio, se teve oportunidade de fazer. Mesmo que essa semana você não tenha feito, não deixe de fazer, que a experiência é legal, viu? Na outra turma teve um amiguinho que fez aquela que pega uma lente e coloca num suportezinho de prendedor. E ele fez, gostou, ficou bem legal. E teve gente que fez também o do microscópio que usa o laser na gotinha. Lembra que eu falei? Também acharam coisas muito interessantes, tá? Depois vocês fazem. Alguém aqui conseguiu fazer? Levanta a mão aí pra gente saber se alguém dessa turma fez. Então, não deixem de fazer, ok? Bom, a gente está entrando numa parte agora do corpo humano que a gente estuda sobre as células. E vocês sabem que o microscópio, ele foi
a ferramenta que foi usada para descobrir o microscópio. Quando a gente vê ali, quem fez a experiência viu nesse microscópio caseiro algumas partículas redondinhas, outras como se fosse um bastãozinho. E muitos podem pensar que viram micro-organismos. Vocês sabem o que que é um micro-organismo? Quem tem assim uma sugestão do que é micro-organismo? Uma bactéria poderia ser? Sim, Kevin, uma bactéria é um micro-organismo. Vamos assim dividir o nome. Micro é o quê? Bem pequenininho, né? Micro, de microscópio, né? Micro. E organismo de um ser vivo. Então, micro-organismos são seres bem pequenininhos. Estão lá as bactérias e hoje a gente vai aprender quais são esses micro-organismos. E micróbios? Vocês já ouviram falar em micróbios? Aline, Oi? eu posso falar no final? Pode. Uhum. Então, quando for mais para o final, você fala a sua redação, tá bom? Então, ok. Então, gente, eu vou passar para vocês aqui. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre esses micro-organismos que a gente só consegue ver em microscópio, tá? A gente não consegue ver com o olho nu. A gente só consegue ver usando uma ferramenta. Vou mostrar para vocês o que são os micróbios. Esse nome vocês já ouviram? Micróbios? Sim? Aí. Eu já. Uhum. Então, os micróbios são seres vivos que só se conseguem ver ao microscópio, ou seja, são seres microscópicos e costumam ser seres unicelulares. Lembra que a gente está estudando a célula? Então, existem os que são pluricelulares, ou seja, tem muitas células, e tem os que são unicelulares. Então, geralmente, o micróbio, ele é unicelular, ou seja, constituído por uma só célula. No entanto, existem alguns que são pluricelulares, constituídos por mais de uma célula, né? Aqui está o desenho de alguns representando esses bichinhos aí, que são os micróbios. O que que pode ser os micróbios? Quais são, né, os tipos de micróbios ou os micro-organismos? José Maurício. Os vírus, gente. Me conta aqui alguém que sabe um exemplo de um vírus. H3N2. H1N2, é isso que ele falou? H3N2. H3N2. Uhum. Rai. Coronavírus. Coronavírus, o Covid, né? Tem mais alguém que tem um exemplo? Vírus. Olha só, gente, o vírus, ele depende de uma célula para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver porque eles precisam de estar dentro de uma célula, sabe? Eles não são células, eles não são seres vivos, eles só são esse tipo de bichinho aí, os vírus, eles precisam de uma célula para sobreviver e para conseguir reproduzir. E eles são micróbios. Agora, a outra classe de organismos que a gente vai falar são as bactérias. E aí, as bactérias, elas. Tem alguém que tem um exemplo para gente de bactéria? Alguma doença causada por bactéria? Doença, eu não tô pensando nisso. Mas eu tenho um exemplo das bactérias do nosso intestino. Uhum. A Karen falou das bactérias que tem no nosso intestino. Vai falar um pouquinho, porque muitas vezes, quando a gente pensa em bactéria, a gente já olha o lado ruim, né? Ah, bactéria é aquela que dá pneumonia, ou dá infecção urinária, ou então aquela que, se vai para o cérebro, né? Pode ser
nas meninges, da meningite. Pode ser uma meningite Também africana. tem a Bactéria. bactéria da saliva do cachorro e de gatos. Sim, as bactérias, elas estão em todos os lugares e pode estar nos animais também. Então, bactéria também As, é um micro-organismo. a lactobacillus. Ah, lactobacilos. Os lactobacilos, a gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje também, tá? Os lactobacilos são bactérias. Muito bem. E nós temos também um outro tipo de micro-organismo que a gente chama de protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares. Olha só o desenho aí na imagem de vocês. Esse gordinho aí, ó, azul, ele tem tudo que é necessário para sobreviver em uma célula só. E a gente vai ver alguns exemplos. A giardia é um exemplo deles, de protozoário. E também os fungos. Os fungos também são micro-organismos. Ok, vamos começar então falando do vírus? Os vírus são visíveis ao microscópio eletrônico. Não são visíveis ao microscópio óptico, né? Porque são os micro-organismos menores que existem, tá? Não são seres vivos, eles não são considerados seres vivos, pois não são constituídos por células. Kevin, pode falar. Mas um cogumelo também não é um fungo? O quê? Que é fungo? Cogumelo também não seria um fungo? Sim. Mas então aí não é micro-organismo. E você acredita que o cogumelo, eles são formados por várias hifas, né? E os fungos existem desde os dos fungos que são unicelulares até os que são grandes, né? Os cogumelos, as colônias. Você consegue ver aqui vou mostrar para vocês uma colônia de fungos que dá nas frutas, né? Aquela coisa verde que aparece nas frutas. Você vai conseguir ver que um organismozinho dele é microscópico, mas eles vivem em colônias, então são vários deles juntos. Então é um ser vivo junto com outro, e aí forma uma hifa que a gente fala, e aí pode formar várias estruturas que a gente consegue ver a olho nu, tá? Entendi. E é assim, muito bem. Então, os vírus a gente não considera um ser vivo porque ele não é formado por célula, ele não é formado por célula. Então, a unidade básica da vida não é célula? E, então, ele não é considerado um ser vivo. Mas ele é um micro-organismo, tá? Só pode ser visto, então, no microscópio eletrônico, que é o que vê mais ampliado. Para se reproduzir, eles têm que invadir uma célula viva. Sozinho, eles não conseguem se reproduzir. Então, a gente fica pensando, né, o pessoal que fazia ali as informações do Covid, dos cuidados. O Covid, ele é um vírus e os vírus mudam muito, né? Mas os vírus não têm capacidade de sobreviver no chão, na mesa, a não ser que esteja ali com um pouco de células junto, de alguma maneira ali na saliva, né? Aí eles ficam ainda nesse período sobrevivem, mas eles dependem de uma célula para sobreviver. E aí nós temos as bactérias. As bactérias são esses micro-organismos unicelulares que pertencem a um reino, né? O reino se chama Monera. E as células são mais simples e as mais pequenas em relação aos animais e às plantas. E elas podem viver ou isolada ou em colônia, como estava falando dos fungos. As bactérias também, elas sobrevivem ou em colônias ou sozinhas. Olha aí os dois desenhos que está aí. Tem uma que tem uns cabelinhos, né? Essa daí sobrevive sozinha, tá vendo? Ela consegue aí andar sozinha. E essa amarelinha, ela tá unida.
Então, são as colônias, né? Elas sempre andam aí, formam colônias. Mas cada um é um ser vivo isolado. Quais são as formas das bactérias? Vocês sabem que existem vários formatos das bactérias. Existem algumas que são bolinhas. E aqui, esse desenho onde está tipo umas azeitonas aí, ó. São colônias de bactérias. E o formato delas se chama cocos. Parece um monte de coquinho, né? Um monte de coquinhos. Então, é esse formato dessas bactérias de coco. E o outro aí, verdinho, parecem uns canudinhos, uns chips, né? Esses canudinhos verdes são bactérias, também vivem em colônias, e são os bacilos. Olha, a Anitta falou do nome lactobacillus. É dessa família. É da família desses canudinhos aí, ó. E também tem outros dois tipos de bactérias, um que chama vibrião e um que chama espirilo. Parece um espiralzinho, ele é todo enroladinho, esse espirilo. Então, são esses 4 formatos das bactérias, tá? E agora nós vamos ver sobre os protozoários. Então, até agora a gente viu o vírus, a bactéria, e agora o terceiro tipo de micro-organismo, que são os protozoários. O que que são os protozoários? Protozoário não é bactéria e não é vírus, né? Eles são micro-organismos unicelulares, é só uma célulazinha, e pertencem a um outro reino, o reino protista. E eles costumam viver em ambientes aquáticos, na água, mas também podem ser parasitas de animais e plantas. Gente, vocês conseguem ver circulado aí por vermelho um bichinho diferente, parece uma pera? E esse bichinho Sim. a gente chama de giardia. A Parece uma giardia parece que tem olhinhos, né? Tem olho assim. Então, esse bicho aqui é a giardia. Vocês sabem que na área rural é muito comum ter, quando a água não é tratada, esse tipo de micro-organismo. E ele causa disenteria, ele causa muitos problemas intestinais, e a pessoa às vezes fica doente sem saber. É esse aí mesmo. Então, a giardia, ela se locomove sozinha e ela é uma célula só. Ela entra no seu corpo e enquanto você não elimina, você passa muito mal, tá? Outro protista e outro protozoário é esse Paramécia. Olha aí como que é o formato dela, parecido com a giardia, tá vendo? manga. Parece uma manga, é. Esses aqui, olha, se você colocar num microscópio caseiro, tem grandes chances de você enxergar também. Eles são um pouco maiores do que as bactérias e os vírus, né? Com certeza que o vírus ela é bem maior, tá? Então, aí é o terceiro tipo de micro-organismo que a gente aprendeu, os protozoários. E por último, nós temos os fungos. Olha o fungo aí, gente. Quem já viu fungo na fruteira? Eu também. Sabe que os fungos, eles também pertencem aos micro-organismos, né? São organismos que pertencem a um outro reino, que se chama reino fungi. Eles podem ser unicelulares, vivem isolados, ou também podem viver em colônias. E aí eles são pluricelulares. Tinha 2 perguntinhas, deixa eu ver. Primeiro, Estevão, pode falar. Aqui nas laranjas e limões, o fungo é um fungo xixi de pulgão. Ah, muito bem, é isso mesmo. Não sei se foi a Rai ou quem levantou a mão, gostaria de falar? Foi a Júlia e a Kathleen. Júlia, Ah, mas eu não vou querer, não. É só a carinha que eu entrei pelo link
que eu queria entrar mais rápido, que eu tava perdendo a aula, eu tive alguns problemas aqui, acho que foi de internet. Aí, queria entrar logo, aí eu não escrevi, aí no celular eu não consigo escrever, reescrever meu nome. Tudo bem, tudo bem. É a Karen, né? Chamar Certo, de Kathleen, tudo bem, também eu entendo. É a minha mãe. muito bem. Então, fazendo aí um resumo, são os micro-organismos que a gente está estudando hoje, os que a gente consegue enxergar no microscópio. E aí nós temos 4 tipos, né, de micro-organismo. O primeiro, a gente falou do vírus, o segundo foram as bactérias, o terceiro foram os protozoários, e agora a gente está falando dos fungos. Os fungos podem formar leveduras, elas são unicelulares, ou podem aí na laranja, olha, tá, criar esse bolor, é pluricelular, porque eles vivem em colônias, ou seja, sempre juntos um do outro, né? E os Aí fungos é dois fungos. são 2 exemplos de fungos. É igual bactéria, existe a lactobacillus e existe a bactéria que causa uma doença, uma pneumonia, existe também vários tipos de fungo, não existe só um tipo. E muito... Não, é por causa que tem um verde e Ah, um tá. branco. E sim, não, aqui é só um tipo de fungo. O que que acontece? É como se fosse a raiz do fungo e as folhas, né? Então, assim, o fungo, ele tem várias partes também. E aí, Olha que legal. né, tem muita coisa interessante nesse reino fungo aí que a gente precisa de aprender. E às vezes a gente fica com uma unha com fungo, às vezes fica com um lugarzinho com uma mancha, né, que é fungo. E esses fungos, na verdade, eles podem até entrar no nosso corpo, entrar no intestino. E aí você pode respirar quando tem essas laranjas aí cheio de fungo, a gente não pode ficar muito perto manuseando, não. Tem que logo descartar, porque o fungo a gente consegue entrar no nosso corpo pelo nariz também, quando a gente respira. Tem até um estudo que mostra, gente, que pessoas que vivem em lugar que tem mofo no quarto, mofo no teto, eles podem criar uma alergia respiratória por infecção fúngica. E é muito sério isso. O fungo tem a ver também com câncer, tem muita coisa aí nesse reino que a gente vai aprendendo e vai percebendo que eles não são só um cogumelozinho, sabe? Eles são, assim, um reino muito forte que pode causar muitas coisas no nosso corpo. E a gente vê ele no microscópio, isso que nos interessa agora. Outra informação importante. Os micro-organismos, que são esses serizinhos que a gente está vendo hoje, aprendendo, a gente chama eles de patógenos quando eles causam doenças. Ah, então, os micro-organismos patógenos são aqueles que provocam coisas ruins no nosso corpo, né? As doenças no nosso... Professora, Oi, quem chamou? Ai, Kathleen. Vou falar Kathleen, que daí você lê aí. Pode falar, Karen. É o seguinte, ali em cima, só pra mim não perder, que eu te chamei, as leveduras. Eu fico pensando em levedura, pra mim, levedura são levedura nutricional. Aham. Ou de Mas é isso mesmo, Karen. A levedura nutricional, ela é um tipo de fungo, mas é um tipo de... você coloca para fermentar algo que vai fazer bem para o seu corpo. Então, por isso que ela chama nutricional. O levedo de cerveja é uma levedura e a gente toma, porque ele é rico em vitamina B do complexo B, né? A B1, B2, B6, ela vem da levedura nutricional ou do levedo de cerveja. Então, as leveduras, elas nem sempre causam só danos, elas podem favorecer, sim, trazendo vitaminas, tá? Entendi. Obrigada. A gente vai ver aqui alguns benefícios das leveduras também. Mas Tá. nessa próxima página aqui que eu estou mostrando para vocês, tem aqui alguns exemplos de micro-organismos que causam doença. O vírus causador da poliomielite.
A poliomielite hoje é uma doença que já é erradicada. O que que é isso? É uma doença que não é comum mais, porque eles descobriram uma maneira de evitar que esse vírus proliferasse. E aí, as crianças que nasciam e entravam em contato com esse vírus, elas ficavam com paralisia. Então, elas não conseguiam andar, tinham deficiência nas perninhas. Eu tenho um tio na minha família que ele foi uma vítima desse vírus. Ele teve poliomielite e aí ele tem essa deficiência. Ele tem muitos problemas na perna para andar por causa desse probleminha que ele teve aí de infecção viral. Olha só. Tem também ali a bactéria, esse azul ali com bolinhas, né? A bactéria causadora da pneumonia. Então, essas bactérias aí podem levar à morte, né? E por último, rosa no finalzinho, um protozoário que é causador da doença do sono. Olha só, quem gosta de dormir aí, ó, quem sabe ia gostar disso. Mas é uma doença, né? Esse protozoário, ele causa um sono assustador. E ele que leva a pessoa a ter essa deficiência aí e ficar com problema de sono, tá? Além das coisas ruins, nós podemos também perceber que os micróbios, os micro-organismos, eles nem sempre são prejudiciais. Eu tenho aqui em vermelho a imagem de uma salmonela, que é uma bactéria que provoca diarreia. A salmonela, a gente fica muito preocupado quando compra enlatados, né? Ou até mesmo no ovo. Então, a salmonela é uma bactéria